Angel on the track. Boa noite a todas. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Primeiro podcast do Mulher On, do Projeto Virtuosas. Então, queridas, né, quem não me conhece ainda, eu sou a Chaya. Então, eu sou líder do Instituto Azeite e Vinho, que tem parte do Projeto Virtuosas, que é totalmente voltado para o público feminino, para a restauração da identidade e propósitos femininos. E hoje, né, estamos estreando tanto o nosso canal no YouTube, quanto o nosso podcast, onde vamos conversar sobre vários temas que envolvem essa restauração da feminilidade bíblica, né? E hoje a gente vai conversar sobre passividade. E aqui eu quero apresentar para vocês, né, as que vão estar comigo nessa jornada, né, ao vivo, online. Né? Eu vou apresentar aqui do meu lado a Morgana, ela vai falar um pouquinho sobre ela também. Certo? A Morgana, junto com a Maiana, elas me apoiaram para começarem também, para estar desenvolvendo essa segunda fase do Projeto Virtuosas. E eu queria que vocês ouvissem um pouquinho sobre elas também. Pode falar, Morgana. Olá, meu nome é Morgana. É um prazer estar aqui essa noite, né? É uma alegria, vem como um presente de Deus, né, Maiana? Isso. A gente estava falando um pouquinho antes que uma coisa que nós não nos encaixamos é na passividade. E realmente nós estamos aqui nesse desafio, trazendo isso para as mulheres, né, e aprendendo também, porque são trocas de experiência. Então a gente vai estar falando um pouquinho da nossa vida e daquilo que Deus tem feito em nós, que tem nos levado a níveis maiores, né? Verdade. E você, Maiana? Fala um pouquinho. Então, eu sou Maiana, amiga dessas mulheres que trazem com elas um peso de sabedoria. É um prazer estar aqui. E eu quero dizer que a obra que um dia foi iniciada na nossa vida necessita de momentos assim, sérios, momentos que a gente possa parar, sentar à mesa, né, que é o nosso caso aqui, e trazer assuntos que às vezes não são tão confortáveis, mas que ao final da conversa vai nos dar um norte, vai clarear a nossa visão que pode estar turvada. Verdade. E passividade, querido, é um tema que as pessoas têm comentado muito, mas a gente não sabe se a mulher está entendendo a passividade da forma bíblica. Né? E a gente a gente recebeu 6 perguntas, mulherada, né, que eu acredito que pode ser a sua dúvida também, e a gente queria estar falando um pouco sobre as características da passividade. Eu nunca fui uma pessoa totalmente passiva, mas eu tive áreas onde eu era bem passiva e houve na minha vida momentos em que eu voltei a ser passiva. Certo? Aconteceu isso com você? Você era assim também, Morgana? Você era assim também, Maiana? Vocês eram totalmente passiva, certo? Porque uma das perguntas foi essa, assim, né? Deixa eu ver aqui a pergunta. A passividade pode ser em todas as áreas ou pode ser apenas em uma área? No meu caso, eu não era passiva em todas as áreas. Eu era passiva em 2 áreas específicas, que era no meu desenvolvimento pessoal, principalmente na área de
de cura de traumas. Então, tipo assim, ó, sempre que era para eu amadurecer emocionalmente, eu tratar as minhas dores emocionais, eu ficava postergando ou só aliviando, né? Quando subia a tampa, que estava muito descontrolada, então eu aliviava, aliviou, eu nunca arrancava a raiz do problema. Então, eram essas duas áreas. Mas na área profissional, não era assim. Na área profissional, eu deslanchava, nunca parei, né? Fui e desembestada, assim. Mas na área de maturidade emocional, na área de desenvolvimento pessoal, eu era uma mão na roda, assim, eu era uma tranca na roda. Eu era uma tranca na roda, e vocês? Eu acho que toda pessoa passa por isso, né? São momentos que a gente passa. Eu acho que esse é o grande X da questão. Você passar por aquele momento e você permanecer naquele momento. Então, eu tive momentos na minha vida, e uma delas foi na área sentimental, da passividade. De você se acomodar com algumas coisas e você deixar. É o famoso vamos empurrando com a barriga, né? Você deixa para depois. Como você falou, Chaya, na vida profissional, graças a Deus, eu sempre me destaquei muito. Sempre fui muito à frente. Mas, realmente, na vida sentimental, e até eu como mulher, maturidade mulher, eu ainda estava muito passiva e eu não tinha crescido, não tinha rompido com algumas coisas que me tornassem uma mulher realmente madura. Eu era dependente de outras pessoas, dependente de decisões, dependente das situações, de sentimento de outras pessoas que me deixavam muito acomodada, passiva naquela situação, né? E aí chega um momento que a gente tem que romper. E você, Maiana, como é que foi a sua Olha, história com a passividade? Assim? Eu penso que por conta do temperamento, isso pode ser aflorado ou não, né? Eu nasci com um temperamento muito assim, ligado na tomada, né? Então, é uma forma de eu me definir. E que tem, às vezes, o inverso do problema, né? Sair atropelando. Mas, com Jesus, a gente encontra o equilíbrio. Com relação à passividade, sim, já sofri muito numa área e, diferente de vocês, eu não sabia como sair daquilo. Eu estava vivendo uma problemática numa área da minha vida, que eu não quero expor aqui hoje, foi muito difícil para mim romper isso, e eu não entendia como que eu ia sair daquela questão, não sabia o caminho que tomar. Pode ser que você esteja aí com a mesma coisa, isso, né? Outra pergunta que foi feita, assim, a passividade é intencional? Ou seja, a pessoa, eu acredito que a pergunta tem a ver, a pessoa escolhe ser passiva? Você acha, Morgana? O que vocês acham? Que a passividade, ela é intencional? A pessoa tem a intenção, a proposta de ser... Vamos viver de sombra e água fresca, né? De ser inativa, né? Já que é o significado específico de passividade. Eu mudaria o verbo. Eu não diria que a pessoa escolhe ser passiva. Ela decide. É diferente. E eu vejo pessoas no meu ciclo social que decidem. Você fala de decisão, tipo um posicionamento que ela toma e não exatamente um ato consciente. A escolha não seria um ato consciente? Não é um ato consciente, totalmente. Eu decido porque é mais confortável eu ficar aqui. Vai ser muito trabalhoso, penoso eu tentar sair dessa posição. Então, não é intencional sempre. Não é intencional sempre, mas é confortável sempre. Seria assim? Sempre confortável. Seria assim. Porque na verdade, assim, as situações elas te levam em determinados momentos que você precisa tomar decisões para a tua vida, né? E muitas vezes você tem que abrir mão de certas coisas, precisa sair da sua zona de conforto, você precisa fazer escolhas, né? E sacrificar. Porque tem decisões na vida da gente que a gente tem que sacrificar. A gente tem que sacrificar a nossa acomodação, o nosso descanso, a situação onde a gente se encontra. E a pessoa escolhe, né? Escolhe muitas vezes, não, isso aqui tá bom pra mim, eu tô aqui, eu tô fechadinha nesse mundinho, é aqui que eu quero ficar. Então, nesse momento, a intenção dela é ficar ali. Entendi. Tem até uma pergunta aqui também. O que leva uma pessoa a ser passiva? Eu acredito que a gente meio que respondeu isso agora, né?
ao que leva é que a pessoa ela não está disposta a renunciar coisas, ela não está disposta a fazer algumas decisões difíceis na vida dela. Então, porque ela não quer tomar a decisão difícil, ela escolhe o caminho do conforto, o caminho da facilidade, né? Que é a passividade. Então, já que eu terei que ir além do que eu me disputo, porque eu vejo sempre a passividade assim, a pessoa ela escolhe sempre fazer menos do que precisa, ou fazer nada, ou ela vai fazer nada, ou ela vai fazer menos. E aí quando a área requer mais do que ela se dispôs a fazer, então ela prefere não fazer ou transferir para que outro faça. Porque há uma escolha nela de fazer pouco ou nada. De investir, sabe? A ação dela sempre será mínima, né? Ela escolhe sempre o caminho do atalho. Que entende? terrível isso. Que terrível escolha. É terrível a escolha isso é mesmo. falta de visão. Essa pessoa ela não consegue visualizar o bem que está proposto. O bem que está proposto. O bem. Ela não consegue visualizar aquilo. Acho que aquela situação de omissão, porque tem que se dizer aqui o que é passividade, né? Sim, a gente vai chegar. Inoperância. A gente vai responder uma das perguntas aqui, que tem a ver com isso. Então, ela não tem a visão de que o estado que ela vai alcançar é muito superior ao que ela está. Porque é isso que é interessante. A pessoa passiva, ela está presa no agora. Ela não tem visão de futuro. Então, por ela não ter visão de futuro, ela não tem visão de benefício. Não, eu tenho que dar esses passos porque o resultado será este. Ela tem a visão, agora é muita função, né? Eu vou usar os termos atuais, Deus. assim. Ó, se não é mais atual, vocês me atualizam. Mas eu ainda, né, tô com um filho ali de 21, 22 anos e eu ouço muita função ainda, né? Então, é muita função, né? Então, eles estão pensando no agora. Ai, gente, agora, mas tanto trabalho. Ai. Então, já mostra que, por ser muito trabalho, ela não lembra assim, tudo bem, você está plantando isso agora, você tem que arar essa terra, você tem que adubar, você tem que colocar, mas você entende que quando essa semente germinar, brotar, quando ela crescer, o benefício que isso vai ter se bobear por muitas gerações ainda? Sim, olha que maravilha. Por muitas gerações ainda. Esse final da sua frase. Muitas gerações ainda. Qualquer pessoa, porque não é o benefício ficar em mim, pousar em mim. Nunca pousa, Inclusive, né? Nunca permanece, quer dizer, só em você, não né? fica só. Exato. Até a questão da inatividade, ela traz, da passividade, ela traz um prejuízo não somente para você, querida. É para quem está ali ao seu entorno. Ela é prejudicial, né? Tem uma pergunta assim, ó, como saber ou identificar se sou uma mulher passiva? Então, eu vou trazer para vocês as 11 características que eu consegui aqui nas escrituras sobre passividade. Eu queria explicar para você, querida, que nas escrituras não existe o termo passividade, porque é um termo que foi utilizado a partir dos anos 2000 para cá. Né, quando a gente começou a mudar algumas linguagens que as pessoas acreditavam serem ofensivas. Mas, biblicamente, passividade está relacionado à preguiça. Então, sempre que você quer estudar sobre passividade nas escrituras, você vai ter que estudar a palavra preguiça, preguiçoso e tal. E o que é o passivo? É a qualidade do inativo. É a escolha da pessoa em não atuar na vida dela. Ela não quer ser atuante, ela não quer ser ativa na vida dela. Ela é inoperante. Inoperante. Também é daquela pessoa que almeja viver em inércia. O que é inércia? Sem movimento. Então, na visão do passivo, da mulher passiva, qualquer ação que ela faça é demasiada. Então, na cabeça de uma coisa é estar cansada, que todos nós vamos cansar. Perfeito. Outra coisa é ser passivo. Para passiva, qualquer movimento que ela faça é exagerado. Ai, é muito. Meu Deus, eu tenho que levantar isso daqui, desenroscar isso daqui para poder tomar água. Ai, não. Ai, faz para mim. Então, a passiva, ela tem a tendência, né,
de ser inativa, de almejar isso. A primeira característica que eu verifiquei nas escrituras, a maioria delas, se não todas elas, estão em Provérbios, né? Porque o Provérbios é aquele livro muito prático, muito de mostrar o comportamento humano de uma forma muito prática. É que assim, ó, a passiva, ela pratica movimentos inúteis. Está lá em Provérbios 31, 27. Provérbios 31, vocês sabem, né? Que é o capítulo da mulher plena. E ali no versículo 27, diz que a mulher virtuosa, ela não come o pão da preguiça. Eu lembro que quando eu estava estudando sobre isso, né, muito antes até de escrever o livro e tal, eu falei assim, pão da preguiça, mas que raio de pão seria esse? E aí depois eu pensei assim, gente, para fazer um pão, tem um movimento. Você tem que reunir os ingredientes, você tem que preparar, sovar a massa, deixar crescer. Então, quer dizer assim, ó, que a passiva não é que ela não quer fazer nada, mas não é que ela não faça nada. Só que o que eu percebi dentro da característica da passividade? É que ela vai fazer movimentos inúteis, ou seja, ela sempre vai fazer as coisas sem ser aquilo que é prioritário. Então, exemplo, faz de conta que você decidiu que terça-feira vai ser o seu dia de fazer faxina na casa. Aí você tinha se programado para começar a faxina às 7 da manhã, que aí todo mundo da família já foi para o trabalho, tu vai começar às 7 da manhã. Aí tu pensa, não, primeiro eu vou botar essa planta aqui no sol. Depois, aí tu vai fazendo outros movimentos secundários para não fazer o grande movimento que era a faxina na casa. Então, o pão da preguiça é quando você toma ações secundárias ou inúteis, mais pela atividade do que propriamente pelo objetivo ou o resultado. Então, uma pessoa passiva, se você dizia assim, eu não sou passiva, eu sou bem ativa, talvez não seja proatividade, seja ativismo. E o que é ativismo? É um movimento sem propósito, apenas pelo prazer de estar em movimento. Isso. Então, uma pessoa ativista, ela gosta do movimento pelo movimento e não pelo objetivo. E para você não se esgotar nos seus movimentos, as escrituras falam que você tem que ser inteligente. Você tem que ter movimentos sábios. Não é que você não vai se mover, mas você tem que se mover com inteligência. Você não pode ser ativista. Só me mover por me mover. Sabe aquela pessoa que quando tá nervosa, ela começa a arrumar tudo dentro de casa? Você já viu mulher assim? Né? Que tipo assim, ela tá nervosa. Mas por que você tá arrumando tudo? Porque eu tô nervosa. Mas não é melhor você se acalmar e pensar na questão do problema? Não. Aí ela vai lá, mexe no roupeiro, vai lá e faz comida. Isso faz bem para ela naquele momento, né? Essa atividade, ela faz, mas é nesse sentido. Ela tá fazendo muito movimento. Mas a questão que é tratar o que está trazendo aquele desespero, aquela angústia, ela não se move. A outra característica é que a pessoa passiva, ela é desconectada da realidade, o que impede de agir com antecipação ao atendimento de suas necessidades. Provérbios 19:15 diz que o preguiçoso ou passivo padece de fome, pois sua mente está sempre em profundo sono, inativa, sem foco, sem visão de presente ou futuro. Então, tipo assim, eu costumo dizer que a pessoa passiva, ela é descompassada. Ela está sempre desregulada no tempo. Então, Deus está lá no verão na vida dela e ela ainda está no inverno. Deus está no outono na vida dela e ela ainda está na primavera. Ela está sempre fora do tempo e aí ela nunca está preparada para viver a estação dela. E aí ela acaba, aí tipo assim, a alegria das estações ela nunca vive, porque ela está sempre numa estação anterior. Assim, quando Deus estava no inverno, ela ainda estava na primavera, no inverno, outono. Ela ainda estava no outono. Aí, quando ela começou a se mover para ir para o inverno, Deus já tinha migrado para a primavera. Ou seja, porque ela está desconectada com a realidade dela. Ela não está dentro do tempo, então ela acaba sempre passando fome, porque a mente dela tem uma parte que está sempre meio que dormindo. Meio, sabe, no ar, aérea. E eu lembro que quando eu tinha passividade, isso era um dos problemas que acontecia comigo nessa área. Eu sempre estava fora
desconectada com Deus. Aí, tipo, e era muito na questão de estratégia. Faz de conta que Deus tinha me dado uma estratégia 6 meses atrás. Aí eu não fiz. Aí agora, 6 meses depois, eu quero fazer. Só que agora o assunto piorou e eu preciso de mais ferramentas do que aquela de 6 meses atrás. Sim. Entende? Então e aí eu fiz agora o que Deus mandou e não tá dando certo. Não tá dando. Ia dar certo se eu tivesse feito No 6 tempo certo. meses atrás. Exatamente. Mas E como só eu um fiz. parênteses acerca do que você está falando, é que isso, gente, pode ser um momento da nossa vida, Isso. um assunto, uma área. Uhum. Não precisa ser. Existem as pessoas que são completamente inativas, né, passivas. São pessoas que têm patologias, inclusive, Sim. né? É uma patologia. Mas o que a gente quer tratar também é que existem momentos, situações em que a gente vivencia essa realidade. E que a gente não quer encarar essa realidade, né? Pois Porque é. justamente a passividade, ela te traz isso. Como tu falasse, Chay, a gente está numa situação, está numa estação que muitas vezes a gente pede para Deus a direção, a gente ora, a gente precisa agir conforme Deus está nos dizendo para agir, mas a gente faz o quê? Não, vou deixar para depois. Essa Ai, meu decisão eu não Deus, posso isso tomar mesmo. agora, Ai, né? meu Deus, estou passando por um inferno. Pois é, não pare. Exato. Continue. Ou então a gente fica naquela situação de diz, eu não consigo porque eu não tenho, eu não posso, eu não sou assim, porque se eu fosse, porque se eu fosse que nem a Chay, eu poderia fazer coisas maiores, melhores, né? Mas a Chay estudou. A Maiana estudou, foi atrás de conhecimento, foi buscar. E ok, se você não é assim, não tem problema. Deus te quer de outra maneira, de outra forma, mas a gente precisa decidir. A gente precisa ter um posicionamento diferente na nossa vida. Porque senão a passividade ela toma conta e a gente vai ficar paralisado ali no tempo. Meu Deus, essa palavra é chave também. Paralisada, né? Essa palavra, anote essa palavra, tá? Para onde é que a passividade pode nos levar? Está paralisando uma área da sua vida, né? Exatamente. Outra característica tem dificuldade para começar, mas se começa, raramente termina. Tem coisas no meio na sua vida que você começou, mas não terminou, e não foi porque Deus disse que não era nem para tu ter começado, porque existe isso também. Tem coisas na nossa vida que a gente não questionou a Deus e a gente simplesmente foi fazer e depois disse, o que você está fazendo aí? Né? Quem te mandou fazer isso? Sim. Mas não, aquelas coisas que é legítima, que é realmente sua. Aqui, Provérbios 12, 27 diz que o passivo não assa a sua caça. Ou seja, essa pessoa ela caçou, mas ela deveria assar a caça para poder se alimentar dela. Mas ela não assa. Então, ou seja, é uma pessoa que tem dificuldade para começar, mas mesmo quando começa, ela não vai até o final do continua. processo. Meu Ela Deus, ela não finaliza. Ai, finalização. Adoro essa palavra. Não é tão bom. E vou te dizer, querida, nós que somos mulheres, nós para termos paz mental precisamos de conclusões. Isso Isso. mesmo. Paz. Isso. Conclusões. Por quê? Porque nós pensamos sobre várias coisas ao mesmo tempo. Então, imagina se você tiver 30 pendências na cabeça. Meu Como é que vai Deus, ficar a tua é. mente? Agora, quando tu vai finalizando as coisas, dá uma paz, querido. Ah, Dá uma paz, nossa, dá uma não paz, tem, assim, maravilhosa. Porque a mulher assim. não para, né? Não A mulher, ela tá em atividade, o pensamento dela constantemente, as ações dela voltam para isso também, né? Uhum. Então, se a gente não concluir, fica tudo ali aberto, exposto. Aí a gente acorda, come, dorme, toma banho com aquelas pendências ali. E aí é onde a gente cai na ansiedade e chega na frustração. Uhum. Porque, por fim, você não consegue concluir nada que você projetou e começou. E aí você se frustra com aquilo ali. E muitas vezes você culpa outras pessoas e acaba culpando a Deus. É verdade. A outra característica, não possui iniciativa para fazer algo, todas as suas ações são orientadas ou pressionadas pelos outros. Provérbios 6:6. É dito para aprender com as formigas, porque elas agem porque sabem o que deve fazer, e não porque precisam sempre de liderança. Então, uma das características do passivo, né, e eu trato com muitas pessoas passivas hoje, é que para sair do lugar precisa haver uma pressão. Ou uma prova na vida, ou um divórcio, ou precisa haver um chacoalhão.
Se não houver um chacoalhão, a pessoa deitada eternamente em berço esplêndido, não sai. Tipo assim, e precisa sempre, é por isso que eu disse, vai ter com a formiga, porque elas não tendo nem chefe, nem líderes, elas ainda assim preparam o seu alimento para o inverno. Então, tipo assim, ó, eles não precisam que constantemente alguém diga, fulano, faça isso. Você tinha dito isso, né, que na sua área sentimental, você precisava que pessoas sempre te desse a direção do que... Não, e o pior é que as pessoas me davam a direção, mas eu não queria aceitar a direção. Eu me lembro que... resistência ao conselho, né? Exatamente. Isso aí é maturidade. É algo assim muito interessante, porque quem está de fora realmente vê a situação com outros olhos. E às vezes as pessoas, elas não querem se meter na sua vida, mas elas querem te alertar de onde você está. E você, de certa forma, até enxerga, você sabe, mas você não quer assumir. Porque tá cômodo ali. Então você vai o quê? Vou empurrando, vou do jeito que tá. Só que a gente vai chegar num ponto que é o extremo. Sim. Né? É Ou é agora ou nunca. E foi nesse momento que eu cheguei na minha vida, que ou era agora, né, Maiana? Ou nunca. A Chay falou uma palavra aí muito crucial, que é constantemente. Nem sempre é constantemente. Quando é constantemente, essa pessoa está realmente precisando parar e ter alguém para, junto com ela, não direcionando constantemente, mas alguém que te segure pela mão e leve. Porque, veja bem... é o equilíbrio, né? Você estava falando aí, eu me lembrei de um episódio bíblico da Rainha Esther. A Rainha Esther recebeu a notícia de que todo o povo judeu ia perecer. E ela era judia, casada com um rei, Assuero, que não sabia que ela era judia. Porém, ia descobrir, porque todo o povo estava fadado a morrer. E o tio dela, que criou ela, né? A mãe e o pai haviam morrido, e aquele tio foi assim o tutor dela durante... Um homem de Deus, Mordecai, rasgou as vestes, aí se sujou de cinza, aquele quadro terrível, né, de sofrimento. E alguém foi dizer para ela isso. Sabe qual foi a atitude da Rainha Esther? Mandar novas vestes para Mordecai. Tipo, quando eu leio se isso, veste melhor, foi né? exatamente o que você falou. Não trata do problema. Ela vai em outra área, se movimenta, mas aquele movimento não traz um alimento, não traz algo produtivo, um resultado. E aí Mordecai fala algo para ela que não era constante, porque ela era uma mulher sábia, porque ouvia a voz de Deus sozinha, mas precisou naquela área ela precisava, sim. De alguém. E às vezes a gente precisa, porque ele disse a ela assim, ó, pergunta para ela, muito bem, obrigado pelas honras, mas pergunta para ela se ela não acha essa pergunta assim, se ela não acha que deve ter sido para esse fim que Deus a levantou ao poder de rainha, ao lugar de rainha. Porque quem é que ia fazer alguma coisa? Quem podia? O rei estava tomado na mente dele. Quem podia fazer alguma? Tentar. Acho que ele não estava nem fazendo vínculo com as coisas do rei. Tentar, né? Era ela que era a pessoa, era a rainha, a segunda pessoa, né, do reinado, e que ele amava e respeitava. E ela tinha o risco de vida, né? Correu o risco de morte em ter que se apresentar a ele. Aí eu fico pensando assim, a Rainha Esther, cheia de graça e sabedoria. Teve um momento que ela ficou inativa, ela ficou passiva, inoperante, e precisou de um homem de Deus que percebeu aquilo e, olha aqui, está acontecendo isso, como você deve ter tido na sua vida, e você resolveu não vir. Ela ouviu, mas não era uma coisa constante. Sim. Atenção, hein? Se tem sido algo constante. Constante. A questão é, por isso que eu vou dizer, não precisam sempre de liderança. Isso não significa que a gente não tenha que ter liderança. Claro. Mas na passividade, você sempre está transferindo a sua iniciativa. Entende? Que porque você acha, eu compro essa roupa, ela está sempre transferindo a sua decisão, a sua autonomia. A passiva, ela escolhe não ter nenhuma autonomia. Então, parece até submissão à liderança, parece obediência, mas não é só obediência nem coisa. Ela está transferindo a autonomia dela. Ela não quer ter a responsabilidade de assumir
o benefício e nem a consequência. Ela prefere não assumir nada. A consequência daquela decisão que ela vai fazer. O medo, a incerteza da consequência leva ela até a abrir mão do benefício. Mas, pois é, porque uma pessoa que está caminhando para a maturidade, para sair disso aí, ó, chega para uma liderança e diz assim, Chay, ora aqui comigo, que eu estou pensando em fazer isso, estou orando, e eu queria que você orasse. Mas ela veio até a mim, ela teve uma iniciativa. Exato. Você vai ouvir o que ela vai dizer, que pode ser uma loucura, né? E na sua oração aquilo pode ser, né, despertado, pode ter um insight, assim, algo que você fale e que ela colha de Deus, né? Para ter um resultado. Para o passivo, tudo é sempre muito difícil. Provérbios 15, 19, né? Diz assim, o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. Tanto porque o seu posicionamento na vida dificulta as coisas, quanto por ele sempre acreditar que a vida dele é mais complicada e difícil que a dos outros. Então, a mulher passiva, ela tem uma vida cercada de espinhos, porque para ela é tudo muita função. Super valoriza e ela dificuldades. Valoriza. Não, gente, se o teu dedo quebrou, o dela chegou a gangrenar, o dela. Mas é existem sempre pessoas até que conversam nesse nível, nesse né? nível. Você fala de uma dificuldade, eu não consigo ficar calada. Eu tenho que falar da minha também. Aí vai falando aí o pódio da desgraça. Isso mesmo. Quem é que tem uma desgraça maior? É uma competição, e é interessante que a gente não tem uma competição, na verdade, de vitórias no quesito, né? Eu superei, eu avancei, Deus fez, Deus agiu, de testemunhos. Não, é testemunhos, né? Isso é. Por que a gente está pontuando isso? Porque é algo que a gente precisa ver se existe na nossa vida. Esse comportamento. Por exemplo, antes de estarmos aqui, a gente precisou se encontrar num lugar e eu identifiquei uma dificuldade minha. E meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque dá vontade, às vezes, da gente, sabe, gente, abrir a boca para falar o que não deve. Eu digo, não, mas espera aí, eu tenho que resolver isso, né? Eu tenho que resolver alguma coisa que vai ser melhor para todas. Eu vou tentar. E a gente vai tentar resolver. E não reclamar. Não ficar jogando. Ai, gente, quando eu falo assim para Deus, assim, Senhor, obrigada, porque as minhas palavras não foram lançadas ao vento. Amém. O Senhor ouviu cada uma delas. Amém. É tão maravilhoso a gente saber que tem um Pai que está inclinado para ouvir tudo que você fala. Ou você acha que Ele está ouvindo somente na hora que você se ajoelha e fala, Pai Nosso? É muito importante esclarecer que a gente não pode ir também para o outro extremo. De fingir que não tem elefantes na sala, que a gente não tá com problema nenhum, que tá tudo muito bem. Entendeu? Então, tipo assim, a questão da passividade, ela vai te levar a valorizar muito mais a dificuldade para justificar a tua falta de ação do que a vitória. Então, a passiva... A superação, isso. Então, tipo assim, ó, a gente não tá falando para você não vai existir fingir que você não tá com problemas. O que a gente está dizendo é para você não usar as suas dificuldades para não viver uma vida proativa e com resultado. E feliz. Vou te dizer, mas feliz, ela tá falando amor. isso porque ela não sabe o que eu passei. Mesmo que saiba, eu passei por isso. Sim, aí, vai fazer o que uma com vez isso? Eu disse para uma vez eu disse para aconselhando assim, ó, querida, depois da queda, não teve uma única família na Terra que Satanás não tocou. Não existe um único ser humano na Terra que não tenha algum tipo de trauma, ou bloqueio, ou dificuldade. Mesmo que aos seus olhos você acredita que aquela pessoa está bem, é só porque você não é íntima dela o suficiente para saber das dores dela. Então, se você começar sempre a colocar que a sua dificuldade é o que te impede de fazer qualquer coisa, então, querido, você nunca fará nada, porque não existe uma única pessoa nessa terra que não tenha o seu mal diário, não tem os seus graus de dificuldade. A outra característica, qualquer coisa é um motivo para o passivo desistir de seus objetivos. Tem que dar tudo certo, porque se tiver uma pedrinha no caminho... Já não vou mais fazer. Provérbios 24 e Provérbios 22, 13 diz assim, que um texto, o preguiçoso, o passivo, culpou o inverno. Por isso que ele não trabalhou.
no outro foi um leão. Mas o ponto é que qualquer grau de dificuldade que surja o fará desistir. Então, é muito fácil. Não tem que estar tudo redondinho. E não é uma visão de planejamento estratégico que a gente tem. Mas a gente sabe que imprevistos acontecem. O passivo, ele tem aquela visão assim, se tá dando errado, é porque Deus já tá me dizendo. Não, coloca Deus na história. Deus já tá me dizendo que não é para Deus fazer. na história. Eu lembro uma vez que eu tava conversando com... Foi um discípulo, meu pai, não me recordo mais agora, que começou a dizer, mas tá dando tanto errado. Eu falei assim, tá, amor, mas quando é que deu certo? Você tem que ler mais a Bíblia. Eu falei assim com ele. Por quê? Porque sempre há... São histórias de superação todas. Sempre todas há são histórias de superação. superação. Às vezes, né? Às Mas vezes... tem vitória se não tem luta. Tanto que tem uma filha espiritual minha que ela fala assim, né? Com emoção ou sem emoção. Pois é. Né? Às vezes, né, a gente recebe sem emoção nenhuma, foi tranquilo. Mas tem vezes que vai vir, querida, a vitória vai vir com emoção. Mas é aquela emoção forte. Mas a gente tem que saber lidar com isso, né? Tem que aprender. Exato, a gente tem que aprender e a gente tem que reconhecer essas coisas, porque o grande Primeiro desafio passo. em tudo é você reconhecer a situação que você se encontra, né? A própria Bíblia fala disso, né? Lembra da onde caíste. Se a pessoa tá ali naquela situação, alguma coisa aconteceu para estar naquele momento, para estar daquele jeito. Qual a sua responsabilidade? É lógico que você tem responsabilidade sobre aquilo. Tem uma responsabilidade que você tem que assumir. É verdade. Então, a responsabilidade pode ser até, sabe o que? Ignorância. Sim, mas outro dia eu vinha com meu tomatinho dirigindo, o guarda, eu parei toda, né, Maiana Sampaio. Documento, quando eu dei o documento, sabe o que aconteceu? Estava vencida a minha carteira há 2 anos. Meu Deus, mas... Gente, eu preciso confessar isso aqui. Porque de 5 em 5 anos. Essa foi passividade. Olha Essa aqui, é a passividade. Isso não foi passividade. De 5 em 5 anos que a carteira tem que ser renovada. Então, a gente não fica olhando a carteira. E eu parei com toda a segurança do mundo, assim, toda... Eu achei... E o que aconteceu? Eu tô dentro da lei! Sabe o que aconteceu? Eu fui penalizada na minha ignorância, na minha falta de sei lá, de tino, Sabedoria, de dizer, você tem que acompanhar aquilo ali. E eu fui penalizando, deixei de ser penalizada. Mas assim, também não é uma coisa que te frustrou, né, Maiana? Tu soube lidar com aquilo ali naquele momento e foi Agora eu buscar. aprendi. Toda hora, eu abro a carteira de vez em quando, tô olhando a validade. E é interessante a gente ter esse exemplo, porque assim, ela teve aquele problema, ela não jogou desculpa para terceiros e muito menos ela deixou de ir atrás para resolver. Porque ela poderia dizer assim, depois eu faço. E eu depois a faço, passiva né? diria, nunca mais vou dirigir, pra É não passar isso, por isso. nunca Nunca mais. Nunca mais, é o fazer desistir. Paralisou. A culpa é da Blitz, né? Que me parou, que não era pra ter Aí me você parado. pragueja, fala mal dos policiais que estão ali trabalhando. Isso. E Para ainda seu dizer, eu bem-estar. orei, né? Pra Eu Deus orei, abençoar o meu dia, pra dar livramento. E olha o que Olha o que aconteceu. aconteceu. Não é nem pra ter saído de casa, Não. é pra ter pego um Uber. Jesus. 7. O preguiçoso é negligente consigo mesmo. A passiva é uma pessoa que se auto-sabota. Muito. Provérbios 19, Meu 24 Deus, diz que assim. dó. O texto diz, Provérbios 19, 24, que o preguiçoso não quer ter o trabalho de levar à boca a comida que está em seu prato. Meu Demonstrando Jesus. claramente que até para o seu próprio benefício ele não se move. Então, tanto que eu falei, né, a minha área de passividade, né, a área que eu ficava sempre enjambrando, ela estava muito vinculada ao meu desenvolvimento emocional. Então, era para o meu benefício. Era para o meu benefício ser uma mulher curada dos meus traumas. Poderia respingar na minha família? Poderia, claro que vai respingar, estão convivendo comigo, né? Mas, primeiro, é para minha paz. Era para meu benefício ser uma mulher equilibrada emocionalmente, era para mim. Mas eu ali estava com preguiça de levar o prato à boca, de pegar a comida e me alimentar dela, porque é muita função. Eu sempre assim, as pessoas vão saber o que aconteceu comigo e eu sou uma mulher discreta. Eu não quero contar dos meus problemas familiares. Vai que a pessoa não tenha maturidade. O ponto de ruptura foi a chegada dos filhos, mas a gente vai chegar lá para contar, né? Então, tipo, vocês também têm isso de perceber em algum momento que você deixou de cuidar de si mesmo, né?
Ou às vezes a outra desculpa clássica, não, eu tenho que priorizar minha família, os outros são mais importantes do que eu. A gente até vinha falando sobre isso, né? Que eu passei um deserto, um ano de deserto, assim, que eu fui para uma outra cidade transferida e Deus me mandou para lá. Deus já tinha me avisado, gente, que eu iria para aquele local. E eu disse, não vou de jeito e maneira nenhuma. Não é Deus que tá falando. E Deus voltava e dizia, tu vai. E eu dizia, mas nunca. Não vou. E quando Deus me lançou lá, que eu me vi naquele período de um ano de deserto, assim, logo pós-pandemia, realmente eu deixei de cuidar de mim como pessoa e comecei a me ver dentro da minha casa, recém-casada. E agora? O que eu faço aqui? Numa outra cidade que eu não conhecia as pessoas direito, a minha rotina era totalmente diferenciada. E aí tu te torna naquela situação. É só mais um dia? E tu começa a contar quantos dias Deus vai te tirar daquela situação. Só que tu não aproveita a fase que tu tá para te aprender. Até que eu reconheci que eu tava ali e eu precisava dizer, ok, Senhor, eu tô aqui, então me ensina. Meu Deus. Isso E é dolorido, gente. É dolorido porque sair da passividade é igual começar a fazer academia. Muito! Eu que olha eu diga. Olha aqui que coisa bem relevante pra gente pensar. Crescer dói, sabia? Muito. Que o indivíduo, uma criança, né, quando ela cresce, ela tem dores para crescer. Chama dores de crescimento. Algumas são bem assim, elevadas, ativas, né? E outras não, bem menos, mas todas as pessoas sentem dor para crescer. Ninguém cresce num parque de diversões. Você cresce na hora do aperto. É onde você é desafiado. Onde você é desafiada é onde você tem possibilidade de crescer. Porque você pode ficar inativa, né? Passiva também, optar. A outra característica é tem muita promessa de atividade, mas nenhuma ação. Provérbios 26:14 diz que a porta revolvida pelos gonzos são a portas com sinetas, né? A gente não tem muito isso aqui, mas pensa naquelas aqueles sinos de vento ali, certo? Que até fazem barulho, mas como toda porta não sai do lugar. Então diz que o passivo é aquela pessoa que é igual uma porta revolvida, ou seja, mexe, faz barulho, mas não sai do lugar. E é assim. Quando eu trabalho com mulheres ou homens passivos, é realmente, não, agora vai! Segunda-feira. Não, dessa segunda-feira, não, agora eu começo. Você vai Esse ver. é o meu ano. Você Ninguém vai vai tirar, ver. você Vou te vai ver. Você mostrar, tá vai me duvidando dar. de mim. Só que aí daqui a pouco, passa uma semana, ela ainda tá empolgada, mas tipo assim, o detalhe do passivo, deixa eu te explicar uma coisa assim, ó. Ficar preocupada, certo? Isso é uma das coisas que eu tive que aprender. Ficar preocupada ou empolgada para a ação não significa estar agindo. E o passivo, ele tem a ilusão que como ele está saindo desse estado de inércia, pelo menos emocional, porque agora ele está preocupado, agora ela está focada, agora ela está empolgada, agora ela está motivada, ela acredita que isso é a atividade em si, mas ela ainda não está fazendo. Não saiu do lugar. É igual aquele negócio assim, ó, hoje eu termino esse quarto, hoje eu termino de arrumar esse quarto. E não terminou, só ficou nessa... A gente chega a dizer, agora vai, né? Agora vai. Mas não vai. Mas não vai. Porque só ficou ali no pensamento, só ficou, né? Essa é uma das premissas que eu trabalho também com minha discípula, sabia? Não deixa ficar muito essa frase, não. Tá, vai quando? Você se poupa de falar isso e mostra. Mostra pra você primeiro que eu vejo. Não precisa ficar querendo me mostrar, não. Todo mundo vai ver o resultado. Muito interessante isso, né? Porque esse comportamento aqui de ter promessa de atividade é para os outros. É para mostrar para os outros, não, você pode ter mais tempo comigo, porque agora eu vou ter resultado. Mas ela ainda não se propôs. De que isso é importante para ela, em primeiro lugar. Às vezes, o passivo é mais importante que o outro veja, que o outro saiba. Existe a questão da reputação, né? Ela tem que saber que eu sou mulher de Deus. Eu não quero ter a reputação que eu sou passiva, apesar de ser. Que triste, né, gente? A gente tá rindo, mas é triste. A gente ri pra dar uma amenizada. Mas a gente tá... É porque quando a gente tá na situação em si, não é fácil, né? Trágico, quando a gente já passou... Aqui são ex-passivas. Não. E são histórias já. Não transforma seus sonhos em metas.
Provérbios 21, 25 e 13, versículo 4 diz que o passivo, ele morre desejando. Morre Que desejando. triste. Pensa Isso é só, triste. ele deseja muito e nada tem. O outro texto diz que morre desejando, mas as suas mãos se recusam a trabalhar. Por quê? Qual é a diferença entre sonho e meta? A estratégia. Uma Exato. pessoa que sonha, ela ainda não criou uma estratégia para tornar este sonho possível. Agora, quando eu transformo o meu sonho em meta, eu tenho um plano de ação. Então, tipo assim, o passivo é uma pessoa que tem muitos sonhos, mas ela não criou um plano de ação. Ela não buscou, primeiro, né, o primeiro plano de ação, buscar a Deus para saber se aquele sonho ali é possível. Não que seja impossível, né? Porque o possível do crente é permitido por Deus, ok? Então, tipo Muito assim, legal. não é que para nós nada é impossível, só que o que é impossível para mim é porque eu não estou autorizada a ter. Em Deus, assim. Então, tipo assim, ele não faz esse movimento. Então, não, tem gente que acha que não é passiva porque ela tem muitos sonhos na vida. Sim, mas você não está alcançando esses sonhos. Você não está trabalhando para fazê-los acontecer. Então, você só está morrendo desejando. E é muito forte essa palavra. O passivo ou o preguiçoso morre desejando. Ou seja, passa a sua vida inteira criando expectativas, criando os desejos, só não, né, o melhor, sabe tem uma frase que eu não curto tanto, né? Aquela pessoa que sempre joga as promessas de Deus para o futuro. O melhor de Deus ainda está por vir. Aí passa mais 30 anos. O melhor de Deus está por vir. Não, eu sei que um dia, e o passivo ele tem muito esse discurso, né? O passivo otimista, né? Porque há vários, tem o depressivo. O passivo otimista, ele sempre tem esse discurso, né? Não, eu sei. Tu vai ver só, um dia eu vou contar esse testemunho. Só que ela tá ali, sentada no sofá espiritual dela, esperando que o anjo traga a vitória na bandeja. Ela não está cooperando com Deus para essa vitória. Mas ela toda a vida, olha, eu creio. Não, ela não crê, porque se tivesse crendo, estava trabalhando junto com Deus. É verdade. Porque a Isso fé, ela é mesmo. prática. Fé sem obras A é fé, morta. a fé sem obras é morta. Então ela não crê. O que ela tem é discurso. Ela tem discurso otimista. Ela não tem fé. Fé em Deus ela não possui. O não Ela tem prazer no conhecimento. no conhecimento, ela tem discurso otimista. Estamos terminando as características. Quem convive com ele sofre. Provérbios 10, 26 diz que pedir algo ao passivo é como vinagre na boca e fumaça nos olhos. Naquela época, quando Salomão escreveu Provérbios, o vinagre ele era altamente ácido. Ele não era assim gostoso como o nosso, Vinagre de levinho, maçã, né, de vinagrezinho de maçã. Não, ele era ardido. Então tu imagina a boca cortada, tu vai lá e toma um vinagrinho. Ou fumaça no olho, né? Meu Deus, aí Arde. sofre. Toda pessoa que convive com o Olha o passivo, prejuízo. ela sofre. Ela sofre porque ela se irrita, se estressa, sai da graça, como a gente fala, com a passividade. É um constante tratamento de caráter conviver com o passivo. Olha o prejuízo saindo da pessoa, do passivo, e E atingindo, atingindo com quem ela aqueles que convive. estão ao seu redor. A última característica, que essa é a que geralmente o passivo não admite possuir. Provérbios 26:16 diz que para o passivo, ele julga-se mais inteligente na sua passividade do que as 7 homens capazes, ou seja, que demonstraram. Não é Que só tem pessoas autoridade, inteligentes. superaram Pessoas com exatamente, testemunho de superação. isso, perfeito. Testemunho de superação, não é discursivo, não. Pessoas que disseram, Passaram por vai tal por coisa, esse caminho que vai dar certo, porque eu já cansei de ir e vai dar certo. E o passivo, ele trata a sua passividade como sinal de inteligência. Aí, por que ele trata como sinal de inteligência? Porque aos olhos dele, o seu comportamento é uma ação de alguém precavido, que não quer cometer erros, quando na realidade é apenas um culto à inatividade. Então, eu conheço gente assim.
que toda vez que você vai estimular... Não, eu estou pensando ainda, mas faz 15 anos que ela está pensando e ainda não se moveu para fazer. E aí, quando você pressiona essa mulher, ela diz assim, não, é porque eu não quero cometer erros. Não, eu ainda não fui conversar com fulano porque eu ainda estou vendo se eu estou certa. Eu ainda não tomei essa... Eu ainda não dei esses passos nesse projeto porque eu ainda percebo que falta algumas coisas. Não, eu ainda não perdoei Beltrano porque eu ainda não entendo bem o que me aconteceu. Tem sempre uma razão. E aos olhos Quem dela... não quer mudar, sempre encontra uma desculpa. Sim. Isso, né? Eu sempre falo, né? Que pra você cometer um erro, você só precisa de uma pessoa que te apoie pra tu permanecer no erro. Meu Deus. Agora, pra você se arrepender, Por isso que ficam precisam mudando. escrever uma bíblia pra você se arrepender. É isso. Ficam Ah, mudando. oração, né? Sai falou, não gostei muito do que ela falou. Não, eu vou É. procurar a Morgana, Morgana, se a Morgana não Vai concordar rodando, comigo. é. Aí Mas assim, tá todo mundo errado, mas eu continuo certa até eu achar a pessoa Mas, que vai Chay, agradar. tem pessoas também, inclusive eu tomei eu tive o desprazer de ouvir isso de uma mulher, né? Uma ministra me dizendo assim, mas eu não consigo, eu sou uma preguiçosa mesmo. Nossa. Eu não consigo sair daquele sofá, fico largada naquele sofá. Sabe sabe o que ela eu se disse para assumiu. essa mulher? Absolutamente nada. Nesse dia que ela chegou e teve a coragem de dizer isso, porque já tinha trabalhado com ela as dificuldades que eu via nela e que ela não tinha contado. E no dia que ela contou assim, eu não consigo sair daqui. Eu disse, tá, você vai para casa com essa fala sua, o meu silêncio vai ficar aqui, você vai ouvir a sua própria voz e depois a gente vai conversar. E é o que eu quero também depois falar sobre essa questão de como sair desse a gente lugar. tá entrando agora já. Já que vamos começar. A gente já está chegando, querida. Algumas consequências da passividade. A passividade ela vai gerar procrastinação, obviamente. Então, vai acumular coisas na sua vida. Esse acúmulo de coisas na sua vida vai gerar ansiedade. Por quê? Porque você está vendo que tem muita coisa para fazer e você não está se movendo para fazer, ainda que você diga que agora vai. Então, essa ansiedade, você sabe, né? Quem tem problemas com ansiedade aí sabe que não é horrível. É horrível. Tu não tem paz nunca. Tu tá sem paz e... Um balão aqui. Um balão aqui, baixa imunidade, acaba com Deus. tudo. Vai gerar culpa. Nossa. Então, você vai entrar num estado de autocondenação. A autocondenação, ela é o falso arrependimento. Então, você vai ter remorso. E aí vai ser como diz lá em 2 Coríntios 7:10. O remorso vai produzir morte na sua vida. Enquanto o arrependimento vai produzir salvação. Isso mesmo. O que vai acontecer? A culpa vai conduzir você a complexos de baixa autoestima e complexos de inferioridade, além de levar você a sempre se posicionar como vítima. Então, você nunca vai dar jeito na situação, porque você sempre vai se ver menor do que ela. A vítima é assim, ela se coloca numa posição menor. E como é que eu vou vencer tudo que é maior do que eu? Não vou vencer nunca. Deve ser por isso que dentro dessa postura da mulher que você ministrou, ela estava na posição de vítima. Então, eu sou assim mesmo. Né? Você acha que eu não quero, mas, tipo, eu nasci errado. Deus me fez assim, preguiçosa. Então, tipo... Olha que terrível isso. Olha que conclusão maligna, né? Então, tipo assim, ela vai se colocar nessa posição de vitimismo, ela vai se colocar e aí vai ser sempre, porque os outros não me ajudam. E aí o que acontece quando a gente entra na culpa? A culpa, eu preciso alimentá-la todos os dias. Então, quando você não está se culpando, você está procurando outra pessoa para culpar. E aí vai gerar um grande transtorno nos seus relacionamentos. Vicioso. É isso mesmo, vicioso. E aí? Como é que elas podem começar a sair disso? Como que a gente transforma esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso? Eu gosto de falar algo que aconteceu na minha vida e que tem a ver com a palavra de Deus, né? Que é a questão do hábito. A palavra de Deus fala sobre hábitos. E em Romanos, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está dizendo, habitue-se de forma diferente do que você tem feito até hoje.
E às vezes a gente quer mudar tudo. Tudo que está errado a gente quer mudar num dia. Não. Beba água. Caminhe. Agora não, já quero correr um maratona. Não. Tome banho todo dia. Ore todo dia. Entendeu? Pequenos passos para a gente acelerar. E uma coisa também muito importante, Chay, que, mais uma vez lembrando, o Chay falou sobre constantemente, nós três somos líderes, né? Nós temos pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. Essas pessoas se aconselham conosco. E eu fiquei lembrando de dois rapazes, no caso, né? Que estavam paralisados fisicamente na Bíblia. E Deus, o Espírito Santo hoje no trabalho, na reunião, me lembrou desses dois, assim, digo, uau! Eles estavam inativos, eles estavam passivos, eles estavam acostumados a viver daquela forma. Só que tinha uma diferença. O da Porta Formosa, ele era colocado ali todos os dias pelos amigos para pedir esmola. O outro que desceu pelo teto para ter um encontro com Jesus, os amigos, né, destelharam e trouxeram, ele foi levado até a fonte da cura. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Quem são as pessoas que têm alimentado a sua inércia? Gente, quais são as pessoas que têm paralisado você, alimentado a sua paralisia? Pessoas levaram aquele homem, todo dia levaram. Ele não foi sozinho. E todo dia ele era levado e ali ele colhia as esmolas até Pedro e João aparecerem para ele e ele levantou então, há dois salto, grupos né? de amigos, né? Aquele então, que vai te deixar confortável, querido, e o outro que vai te mover, te mover. Funcionar. É o que vai te levar para a cura. Então, essa questão das companhias, de quem você está ouvindo, porque às vezes você está sozinho, ouvindo a si próprio, você é uma péssima companhia se você está em atividade. Não fique sozinho. Isso é muito importante. Não fique sozinho. Às vezes, nós somos péssimas companhias para nós mesmos. Então, Chay, eu não estou bem, você pode vir aqui orar comigo? Né? Eu não estou com vontade nenhuma de orar, mas eu sei que a oração vai produzir fruto de vida. Provérbios fala isso, né? Que quando nós nos isolamos, porque, tipo assim, lá em Eclesiastes diz que há um tempo de afastar-se e de abraçar. Então, este tempo é quando você precisa fortalecer o seu relacionamento com Deus. Então, vai ser um momento em que você vai ter que amadurecer para ser uma pessoa sensível a Deus, porque está desequilibrado ali o caminho. Você está ouvindo mais um grupo do que a Deus e a gente precisa ter um relacionamento com Deus muito correto até para poder saber quem são os enviados de Deus ou não. O discernimento. Só que esse isolamento lá de Provérbios, ele é maligno, ou seja, não é você não está na época do afastar-se de abraçar, mas você quer preservar aquilo que está incorreto na sua vida. Então você se isola. Aí você, não, agora eu quero ficar mais na minha. Eu estou mais quietinho, eu estou reflexivo. Provérbios chama essa pessoa de solitária, isso, né? Decidiu, preferiu, aquilo escolheu. Que busca a solidão, né? E aí o detalhe, ele se insurge. Insurgência, gente, é rebelião. Ele se rebela, ou seja, se opõe contra a verdadeira sabedoria. Porque ela escolheu. Então, geralmente, as pessoas passivas, quando elas estão num ambiente de confronto, porque é Deus te confrontando para você sair deste lugar, a tendência dela, se não quer sair desse lugar, é se isolar. Ou caminhar com pessoas que vão deixar ela confortável na inatividade dela. Eu passei por isso. Você passou por isso? Passei por isso. Eu passei. Quando eu tive a minha primeira situação, né? A minha primeira oração a Deus foi descobrir o que estava de errado. Eu queria saber o que estava acontecendo naquela situação, né? Para quem não sabe, eu vinha de um relacionamento de 5 anos. E, de repente, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas tu vai empurrando com a barriga. Porque eu estava próximo do casamento, né? E as pessoas... A Maiana fez a ministração do meu chá, né, de panela, e foi uma palavra que confrontou, mas é aquela velha história. Deixa guardada ali, né? Amanhã eu penso nisso. Amanhã eu penso nisso, porque eu tô quase chegando ali nas vésperas do casamento, então vamos deixar ali. E eu me lembro que quando eu orei para Deus, falei assim, Senhor, revela tudo que está em oculto. Eu quero saber
Revela, pai, mostra. Sou eu que estou Papai errada, né? O que está acontecendo? Porque a gente precisa ter uma certa coragem, né? A gente precisa tomar um posicionamento quando a gente está nesse momento de passividade. O que vai ser daqui para frente da minha vida? Eu não posso deixar minha vida passar. Eu vou entrar dentro de um relacionamento. Isso né? foi Exato, tremendo. Isso foi um exemplo vivo de atividade. E aí, Uma quando... questão dificílima, tá? Não, foi muito Quando eu difícil. encontrei essa guria depois, só saía da minha boca assim, você é corajosa. É porque, que assim, coragem. quando Deus mostrou que Deus revelou tudo, eu tinha que estar preparada para aquilo Tomar uma ali. decisão. E agora, você sabe da verdade. O que você vai fazer com essa Vai verdade? entrar nesse barco aí ou Você vai desistir? aceitar ou você vai mudar? E quando eu tomei a decisão, não, eu não quero mais, veio o momento do desespero e da solidão. Porque eu não queria que ninguém me tratasse como coitadinho, mas eu não queria ter contato com ninguém. E a Maiana entra de novo na minha vida. Porque a Maiana olhava para mim, quando ela me encontrava, ela dizia assim, ó, você precisa caminhar. Vai gastar a sua energia, vai ocupar a sua cabeça, vai te mover. E eu dizia assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu tô tão bem aqui, sabe? Eu tô com os meus sentimentos, eu tô aqui nessa situação, tá tudo desse jeito. Eu não tava bem, mas eu achava que eu tava bem, porque a passividade, ela te faz isso. Ela te deixa confortável. Exato. Mas ela te deixa confortável igual aquele siri, aquele caranguejo que tá sendo cozinhado, né? Tá confortável, tá confortável. até morrer. Até perceber. Queridos, né? A gente já está estourando o horário aqui, mas vamos para o nosso encerramento. Eu quero dizer assim que uma última característica que elas falaram aqui. Primeiro, assumir que você tem passividade, foi o que ela disse. Sim. Buscar o Senhor para que Ele venha revelar tudo sobre Amém. A sua passividade. A outra coisa que a Maiana falou assim, ó, perceber suas companhias. Quem é que está alimentando a sua inércia? Quem é que está te apoiando nesse comportamento incorreto? E a minha participação sobre as ações foi o que aconteceu comigo. Renove sua motivação. O que me levou a sair da passividade nessa área é porque eu não queria ser uma mulher que traumatizaria os filhos dela. Então, tipo assim, ó, quando eu olhei para minha filha, eu disse assim, eu não quero que ela tenha uma mãe surtada, uma mãe que ela não pode dizer nada que já surta. Eu não quero ser instrumento de trauma para os meus filhos. Então, eu vou correr atrás e vou terminar de resolver isso que está acontecendo. Porque uma vez Deus me falou que a motivação sempre são pessoas. Você não se motiva por tarefas, você se motiva por quem você está fazendo essas tarefas. Então, eu quero que você analise isso. Para quem você está fazendo essas tarefas? Amém. Né? Olhe a motivação. Para mim, nessa área, foram os meus filhos. Os meus filhos me deram o que eu precisava para chegar. Você vai sair do lugar, porque senão você vai replicar neles o trauma que você sofreu. Você vai ser porta de maldição. Você vai criar os seus filhos sobre a ira, porque pais, não provoqueis ira aos vossos filhos. E você provoca quando está ferido, porque o ferido sempre irá ferir. Então, tipo assim, ó, você precisa encontrar o seu caminho de motivação. E sempre serão pessoas. Não adianta você entrar numa relação só querendo tirar coisas dessa relação. Seja com os seus filhos, seja com o seu marido, seja com Deus, seja com quem for. Você precisa querer construir uma história dentro desses relacionamentos. Então, você precisa querer ser uma bênção. Provérbios 18, 22 diz, né, que aquele... Eu quando li, acho que é Provérbios 18, 22, que quando eu leio esse texto, eu me empolgo. Certo? Que diz assim, aquele que encontra uma mulher acha uma coisa boa. Acha um bem, né? Acha um bem. Então, tipo assim, eu queria ser assim. Eu queria que as pessoas que me conhecessem passassem pela minha vida e dissessem, meu Deus, ai, Deus me deu uma bênção. E as primeiras pessoas que eu queria ouvir isso era dos meus filhos. Eu queria que o Gabriel e a Mirra, eu ouvi isso deles. Não, eu não passo isso em casa. Eu não passo isso. Não, porque a minha mãe não me educou assim. A minha mãe não age assim comigo. Então, tipo assim, ó, encontre a sua
motivação. Deseje se tornar uma bênção. Busque ao Senhor pela verdade. Casse aquilo que está quebrando e te impedindo de ser uma mulher produtiva, da verdadeira atividade. Veja suas companhias, se afaste daquelas pessoas que estão te puxando para baixo, né? Conheça pessoas que vão ser capazes de destelhar, subir num telhado com você, para que não mede esforços para te conduzir à cura. Certo? Caminhe com pessoas que vão te tornar uma versão final de você mesma, a versão madura de você mesma. E, queridas, nós encerramos. Muito obrigada. Foi muito bom. Mês que vem nós estamos aqui de volta. Uma vez por mês estaremos com esse podcast e eu espero que ele tenha acrescentado muito na sua vida, porque para mim foi muito bom, assim, né? Reforçou coisas aqui, né? Agradecidas totalmente a Deus pela oportunidade e a vocês, né? Obrigada, Chay, pelo convite. É uma benção. Ok, queridos. Então, até mês que vem, preciosa. Até, Deus abençoe. Tchau. Vou dar um exemplo. Bandido bom é bandido morto? Ou seja, não é uma pessoa que queria entender por que Deus fazia as coisas do jeito que ele fazia. Isso é intimidade. E o meu plano era esse, só que Deus tinha um plano maior, né? Como diz a palavra de Deus, né? O plano dele é infinitamente maior do que a gente possa pensar ou imaginar.